Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e aqui nesse podcast você já sabe, né? Muito autoconhecimento, muito conteúdo, principalmente de relacionamentos. Então, toda quarta-feira tem episódio novo, tudo que você precisa para se desenvolver aí no seu emocional, no seu pessoal, para que você consiga ser uma pessoa mais leve no seu dia a dia. E tudo com práticas para que você consiga evoluir. E o tema de hoje é sobre autoestima. Autoestima, ele tem muitos temas, então dá para trazer sempre alguma coisa legal aqui para vocês se desenvolverem. Mas eu gostaria de falar sobre esse tema porque é muito importante, pelo menos lá no Instagram, as mulheres eu vejo que elas têm ainda muita dificuldade de desenvolver isso, de entender o que é autoestima e como que elas podem alavancar isso dentro delas. Então, hoje o tema é para você descobrir aí o poder de ser você. E aí eu começo, né? Se eu te perguntar, qual é a definição de autoestima? O que você responderia? Você sabe responder? Pensa aí, vou dar um tempo para você pensar sobre o que você acha que é autoestima, porque você precisa saber para também desenvolver isso aí na sua vida. Bom, eu acho que eu sei aí o que você pensa também. Na verdade, o que a maioria das pessoas pensam que é autoestima, né? Que é uma pessoa elegante, que se adora, que parece que tem algo dentro dela que nada vai abalar. É como se essa pessoa tivesse algo que hipnotiza as outras pessoas, né? Fazem com que elas fiquem admirando. E aí você olha para essa pessoa e pensa assim, como será que é isso, né? Como que a autoestima funciona? Será que é algo que a pessoa tem que ter sorte de nascer com ela? Ou ao longo da vida nós vamos se desenvolvendo? Será que é possível desenvolver? Ou tem pessoas que realmente não têm a menor chance de desenvolver a autoestima? E aí fica esses questionamentos, né? E muito outros. Porque quando a gente é criança, lá em torno de 0 a 6 anos, nós acreditamos com toda a força que o planeta todinho ele gira em torno de nós, não é? Você acaba fazendo o que você quer, você não tem preocupações, você só tem a preocupação de saber se o seu desenho favorito vai passar ou não. Você não liga se alguém falou algo de você, porque isso é devido, né? Porque somos crianças, nós não temos a percepção de que existe o julgamento, de que existem as regras, que só à medida que vamos crescendo, vamos entendendo sobre isso. E aí, eu lembro que quando eu estava aí na fase, tem alguns relances, que é uma fase boa, tá, da minha infância, porque eu lembro que não tinha julgamentos, eu não conhecia, eu não conseguia ver isso quando eu era criança, mas nessa fase também, que os nossos pais eles têm um grande papel de nos ensinar o que é autoestima, do que podemos ou não fazer, de ouvir o outro e aprender a dizer sim ou dizer não. Até então, eu também subi uma enquete lá no meu Instagram sobre se os pais dos meus seguidores, né, das minhas queridas seguidoras, eles ajudaram nessa construção da autoestima. E muitas pessoas disseram que não. E isso é um fator que deve ser levado em consideração. Porque pensa assim, é como se a gente fosse uma argila. A gente vai modelando com o tempo, os nossos pais eles têm muita participação, os nossos familiares nessa modelagem. Aí junto vem a construção dos nossos valores, o que a gente sente de nós mesmos. Então pensa aí se seus pais te ensinaram sobre ter autoestima. Ou será que eles faziam ao contrário? Porque se eles faziam ao contrário, é óbvio que você não vai ter uma boa autoestima. Isso pode ter te prejudicado e ainda anda te prejudicando. Porque se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, você tem que levar em consideração esses fatores. Então, quando eu era criança, eu era uma criança muito elogiada, né? Foi ensinado que eu tinha que me amar também, que eu não precisava só amar só as outras pessoas. Só que como que foi construída a sua autoestima? Como que a sua família mostrou isso para você? Você já parou para pensar sobre isso? Eu não sei se você vai se identificar comigo,
mas pode ser que algumas pessoas se identifiquem, mas minha mãe sempre foi uma pessoa que deixava a minha autoestima lá pra cima, né? E o meu pai também. Eles sempre me falavam, né, o quanto que eu era linda. Pra eles, eu era a pessoa mais linda do mundo. Tem aquela questão que todo mundo fala, né, que pai e mãe acham o filho bonito. E aí eu pensava assim, se meus pais, as pessoas mais importantes, elas estão falando isso de mim, eu tenho que tomar isso pra mim, né? Então eu acreditava. E aí, quando eu estava lá na fase dos meus 12, 13 anos, eu fui tendo outra percepção também. Mas uma percepção boa. Na escola, eu sei que tinha lá as meninas mais bonitas, tinha até votação. Eu lembro que os meninos realizavam essa votação na escola pra ver quem que era a menina mais bonita e tudo mais. Enfim, nunca ganhei. Mas, quando eu fui fazer esse podcast e eu fui ter esses insights, eu lembro que, por mais que tinha essas situações na escola, eu lembro que eu não ficava com um sentimento de que eu me sentia triste ou algum tipo de fracasso. Eu não me lembro de ter esses sentimentos e nem de trazer comigo qualquer tipo de sentimentos relacionados a isso. Mas o que eu lembro é que pelo fato dos meus pais sempre estarem ali me elogiando, não só em questão da aparência física, mas dizendo que eu era uma pessoa bonita, que eu conseguia fazer as coisas, eu fazia alguns esportes e eles falavam que eu era muito boa, mesmo eu sabendo que às vezes eu tinha dificuldade, mas eu acreditava tanto no que eles falavam que eu levava mais isso em consideração. Eu levava mais em consideração do que as pessoas ali que queriam o meu bem, do que as pessoas que nunca me viram na vida ou me viram uma vez só. As pessoas que eu amo falavam isso de mim e eu internalizava isso. Então, se eles falaram, eu sou mesmo. Eu tenho que acreditar no que minha mãe disse. Eu tenho que acreditar no que o meu pai disse, na minha avó, no meu avô. E não nas pessoas que eu vejo uma vez na vida ou pessoas que eu nem conheço. E aí, isso faz eu compreender que meus pais sempre me fortaleceram nesse sentido, né? Desde pequena, eles estavam ali mostrando isso com uma clareza. Então, eu pensava sempre nisso. Se eles falaram, tá falado. Mas até que chegou os meus 22, 23 anos ali, que eu comecei a virar um pouco mais adulta, né? Mas eu lembro que quando eu tinha 20, 21 anos, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Foi uma coisa que foi mudando bastante. Chegou um momento que era momento de decisões em relação às minhas escolhas profissionais. Eu estava prestes a terminar a faculdade. E eu tinha na minha cabeça que eu ia realizar atendimento clínico. Esse era o meu pensamento quando eu fosse sair da faculdade. Gente, nem passava pela minha cabeça que um dia eu estaria aqui, no mundo digital, gravando, ainda mais tendo um podcast. Nunca passou isso pela minha cabeça. E muito menos realizando terapias online pelo mundo todo. Gente, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu nem cogitava. Na minha cabeça, o que eu tinha a certeza? Que eu atenderia em uma clínica fechadinha, que era só eu ali, mas que não sairia disso. Independente das minhas escolhas, os meus pais, eles sempre me apoiavam nessa questão. Eles sempre falavam assim, se você acha que vai ser bom, então pode ir. Mas, a princípio, era o que eu pensava. Se a gente for parar para pensar, né, em 2016, já faz bastante tempo que eu me formei, mas eu tinha esse pensamento. Que sim, o meu pensamento era, né, vou ganhar dinheiro, vou fazer outras coisas, mas que eu só atenderia na clínica, não estaria aqui. Nunca passou isso pela minha cabeça. E aí eu terminei a faculdade, eu comecei a estudar mais, entrei em pós-graduação, aí comecei a pesquisar algumas psicólogas na internet. Até então, em 2016, essa coisa do digital, ela não era muito forte. E eu tinha uma ideia também muito fechada em relação a isso, né? Eu pensava que psicóloga não podia nem aparecer nas redes sociais. E aí, foi então que eu comecei a pesquisar bastante, daí começou a entrar mais isso no Instagram, essas coisas. Eu também via várias psicólogas, também pesquisava lá para ver quanto que elas ganhavam, algumas ganhavam um salário tal. E foi aí que eu percebi que começou a vir uma comparação, sabe? Eu pensava assim, nossa, eu queria ser essa psicóloga. Ela trabalha em tal lugar, ganha bem. E aí, com isso, vinha a preocupação também. E quando eu terminei a faculdade, eu não tinha emprego. Eu tava na rua, vamos dizer assim. E aí, gerava uma outra comparação. Porque percebe que eu tô falando de autoestima, mas a autoestima ela não tem a ver só com questão estética.
ela tem a ver com a questão da nossa essência, do que a gente é, do que a gente acredita que a gente vai ser. Aí, o que eu via? Via que meus colegas de classe, alguns trabalhavam em empresas grandes, e aí começou aquela coisa dentro da minha cabeça. Meu Deus, estou desempregada, não vou conseguir nada, não sou capaz, não sou boa o suficiente, não vou querer mais a psicologia, eu acho que eu vou desistir. E aí, o que estava acontecendo? Eu estava entrando em um lugar que eu não deveria, que era o lugar, né, da comparação, de querer a aprovação dos outros, de achar que não sou boa. E aí isso foi mexendo com a minha autoestima. Eu tentava, às vezes, me resgatar no que meus pais me falavam, mas a preocupação do que estava acontecendo era tão grande, de que não tem emprego, não tem isso, aquilo, que foi aos poucos, sabe, diminuindo aquilo que meus pais falavam. E aí, por quê? Porque eu queria ser qualquer pessoa, menos eu mesma. Eu estava até me desconectando da minha essência e a validação sobre as pessoas, né, que eu era. Então passou a depender de outras coisas. Para eu ser uma psicóloga tal, eu tenho que ter essa roupa, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que estar em tal cidade, eu tenho que ter uma clínica. E sabe quando você sente que precisa de algo para ser alguém? Sabe quando você sente que, eu não preciso da minha essência. Eu precisava de algo palpável. Para mim, foi isso. Só que para você, pode ser que você tenha passado por alguma coisa na sua adolescência, você recebeu alguns apelidos, você se comparava com as meninas mais bonitas da escola, ou com as atrizes de TV. Alguma coisa aí, às vezes, aconteceu na sua adolescência, na sua infância, enfim. Só estou relatando aí o que aconteceu e o que me levou também a me desconectar da minha essência e, consequentemente, eu acabei deixando que a baixa autoestima me dominasse por um tempo. Mas, para dar uma resumida aí só para vocês entenderem, eu tinha me desconectado porque eu estava em um mundo de aprovações e comparações e a autoestima que eu tinha não estava das melhores. Às vezes ela nem aparecia, ela nem dava o ar da graça. Só que em algum momento da nossa vida é preciso acordar, não é? A gente precisa tomar esse chacoalhão aí. E um dos chacoalhões aí que aconteceu foi em questão da terapia, que me ajudou, e muito autoconhecimento. Eu leio muito, isso é uma forma que me ajuda bastante. Eu sempre busco aprender por essas coisas. Então foi uma das coisas que me levou a outro patamar, sabe? Eu acho que isso foi um dos fatores mais importantes. Aí até que eu comecei a trabalhar, atender um pingo de gente ali, outro aqui. Eu estava, de pouquinho em pouquinho, eu estava evoluindo, estava conectando comigo mesma, aí já estava parando de pensar que eu precisava ser igual a fulana de tal. E aí o que acontece? Tem gente que não se conecta consigo. Tem gente que casa com quem não gosta, namora com quem não quer, só para agradar a pessoa que está ali do lado ou agradar a pessoa que está acompanhando a sua vida. Então, a autoestima ela também faz parte disso. E olha que bizarro, a gente se perde de si e se a gente não tomarmos consciência, pode acontecer de nós nem lembrarmos o caminho de volta. Mas e se a gente não toma consciência, talvez você não consiga se conectar mais consigo mesma. Porque chegou um momento que eu olhei para si, né, e falei, preciso voltar para mim. E quantas pessoas não se perdem? Você aí, será que você vai perder mais quanto tempo da sua vida para viver em função do outro? Essas pessoas aí que talvez estejam se preocupando demais com a opinião alheia, quanto tempo da vida delas que elas estão perdendo? Porque fulano de tal diz que você não é boa, diz que você é feia, diz que você é assim, que você não se veste bem. Por que levar isso em consideração? Faz as contas aí de quanto tempo já se foi. Eu, por exemplo, perdi um tempão também fazendo isso. Fazendo algo mais para os outros, pensando o que os outros iam pensar do que para mim mesma. E você? Quanto tempo você está aí perdida de si, se deixando que os outros digam quem você é, com a autoestima lá no chão? Tudo isso tem a ver com a nossa autoestima. Então, não é só a aparência, mas a autoestima ela vem da nossa essência, sobre nossas escolhas e a nossa autenticidade. Inclusive, antes de gravar esse podcast, eu perguntei para algumas mulheres do meu Instagram qual era o significado de autoestima para ela. Então, eu vou falar aqui algumas que eu achei interessante, que teve uma que falou que a autoestima tem a ver com o que você pode ser, o que você quiser.
E realmente, a gente pode ser o que a gente quiser. Teve uma também que citou a música da Pitty, mesmo que seja estranho, seja você. Teve uma outra aqui que falou que a autoestima é a essência, ela tem que estar bem estruturada. Então, você precisa e deve entender que você tem que se desprender das pessoas e definir o que você quer. E tudo isso tem a ver com estar em harmonia com você mesma. Por exemplo, os nossos pais, eles nos ensinam o que pode e não pode, a nossa família ensina. E mesmo que existem pessoas que eu sei que a família não ajudou, mas eu sei que ainda dá tempo de recuperar de outras formas. Então, você pode enxergar o poder aí que você tem dentro de você. A autoestima é quando você decide viver a sua essência de maneira mais profunda. Ou seja, se você quiser ter uma boa autoestima, você precisa entender quem é você e do que você gosta. Se você não souber dessas duas questõezinhas básicas, aí o negócio tá mais embaixo. Assim, por quê? Você consegue definir o que você quer. A autoestima e autoconhecimento, elas andam aí lado a lado. E eu também preciso falar que a base que meus pais me deram foi, sim, essencial em vários momentos da minha vida, né? De seguir com a minha profissão, os meus sonhos. Mas, para que isso acontecesse, eu também tive que aprender a valorizar essa minha autoestima. Graças à questão de que quando eu me reconectei comigo mesma, valorizei a minha essência e que eu era uma psicóloga única, todo mundo é único. Eu estou aqui ensinando você a se amar cada vez mais e assumir o poder que você tem. Eu estou aqui para te ensinar isso. E já pensou se eu tivesse desistido? Você não estaria aqui me escutando agora. É preciso ter coragem, sim, gente, para se desgarrar das pessoas, aprender a dizer sim, dizer não. Então, você precisa mergulhar mais dentro de você. Eu sei que vai ter mudanças, desafios, mas é preciso você mergulhar de cabeça e abraçar todas as suas qualidades. Você tem que reconhecer o que você é bom, porque a gente também precisa reconhecer isso. E tudo bem se a gente chegar mais perto das nossas sombras, porque não tem jeito, tem as coisas ruins ali que tem dentro da gente, mas é preciso a gente também saber lidar com isso. Você precisa desejar e que você tenha uma autoestima. As sombras, elas vão estar ali, mas a maneira com que você lida com ela faz toda a diferença, né? O poder de ser você está totalmente em suas mãos. Então, a gente pode sim levar em consideração alguns fatores que podem ter ajudado um pouco mais, né? Eu, por exemplo, tive essa questão dos meus pais que me ajudaram, mas quando a gente cresce, a vida ela vai mostrando muitas coisas e temos que sempre olhar para si, né? Esquecer que as pessoas nos julgam, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, aprenda a ser dona de si mesma, tira essa mão aí do outro de que tem que ter aprovação, porque é somente você que vai poder dizer se você é boa ou não. Esse poder, ele é seu. Depois que você entender e tomar partido, ninguém mais te segura. Pode ter certeza. A autoestima será instalada aí e você vai viver de uma forma bem mais leve. Não esqueça que você tem que filtrar as críticas de uma maneira mais cirúrgica, porque vai ter pessoas que realmente vão querer o seu bem e vão fazer alguns comentários. E aí você pode pegar algum desses comentários, mais aquele comentário que você se conhece, que cabe a você e que vai ser útil. Porque pensa assim comigo. Eu, Jéssica, eu sei quem eu sou. Eu não preciso que me contem. Eu sei dos meus problemas, eu sei as coisas boas que eu faço, o que eu preciso fazer, eu sei quais são as minhas sombras. E isso me proporciona um alívio enorme. Então, a autoestima e autoconhecimento, elas estão juntinhas e elas andam de mão dadas com a autoconfiança. Eu preciso que todas estejam bem estruturadas. Ou você confia em gente que você não conhece? Você confia? Não, responde para mim agora. Você confia em pessoas que você não conhece? Eu acredito que não. Então, por que você leva em consideração comentários de pessoas que você nem conhece? A hora que você aprender essa lição, assim como eu aprendi, você vai começar a ter uma sensação muito boa. E eu quero que você sinta essa sensação. Sabe aquela sensação de ter clareza, de você se conhecer e pensar assim, poxa, eu sou essa pessoa, né? Eu sou essa pessoa aqui, ninguém vai tirar essa qualidade que eu tenho. Eu tenho objetivos, tô no meu tempo, eu tenho o meu jeito de fazer, eu não preciso ficar olhando ali pro lado para ver o que as pessoas estão falando ou não. Esquece as comparações, seja você, pare de apoiar a sua imagem em outras pessoas. O que você tem aí em ti que é mais interessante?
Às vezes só está faltando você enxergar. Você está tão preocupada querendo que os outros enxerguem e você não está enxergando a pessoa que você é. Se reconecte com você novamente. Olha aí o que você tem mais de interessante. O que é a exclusividade sua? Faça coisas que você ainda não tinha coragem. Eu, por exemplo, comecei a cada vez mais falar sobre coisas as quais eu nem imaginava que eu conseguiria falar para vocês hoje. E eu me sinto realizada de poder compartilhar. E eu sei que eu ainda tenho muita coisa para dizer e muita coisa para evoluir. Só que em algum momento da minha vida eu tive que começar. E aí eu entendi que o poder, ele está dentro de nós. Ele está aí, dentro de você. Você só precisa deixar a sua autoestima voltar e esquentar aí. Não deixar essa chama apagar nunca mais. O que eu quero te dizer é que você precisa se reconhecer como uma pessoa única, porque a construção da sua autoestima, ela tem que ser em um terreno próprio e não no terreno alheio. E isso você só consegue fazer se for no seu tempo, do seu jeito, mas você tem que fazer isso acontecer. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, que você consiga se reconectar consigo mesma e que você possa descobrir o poder de ser você. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.